na intenção de cura e libertação, nós nos deparamos com esse conjunto da liturgia da palavra, que, em primeiro lugar, nós vemos no Evangelho a questão do reino de Deus. E nós aprendemos na teologia, no estudo da teologia, que o próprio Jesus é o reino. E a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, o seu nascimento, a sua infância oculta, a vida pública, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo é implantação da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e é a implantação do seu reino no nosso meio. Então o reino de Deus já está no nosso meio, já se desenvolve dentro da igreja como uma semente de mostarda, quando ele fala em outro trecho do Evangelho, discretamente, como aquele pouquinho de fermento colocado na massa que é a humanidade e vai crescendo. O reino já está no meio de nós e desenvolve-se dentro da igreja, que é corpo místico de Cristo. E as outras igrejas, outras denominações, estão ligadas a nós, Igreja Católica, pela palavra, pelo batismo ou pela caridade, também são envolvidas por esse reino. Então é importante saber disso. E não é bom ficar brincando de adivinhar quando é que será o fim dos tempos, fim do mundo. Isso não nos cabe. Também não adiantaria nada. O próprio Jesus diz: o Filho do Homem, que é Ele, não sabe. Só o Pai é quem determinou esses tempos. E, de qualquer forma, o fim do mundo será para nós quando nós morrermos. Ou Cristo vem, ou nós vamos ao encontro dele. Então, não nos interessa saber quando será o fim dos tempos e nem ficar correndo apavorado de um lado para o outro. Um monte de história aí que vai ter escuridão, que tem que acender vela, que não sei quanto tempo de trevas. Gente, isso é só conversa fiada, só superstição. Cuidado com as redes sociais, com a internet, que está cheio dessa pataquada. É só conversa para boi dormir, de gente que não tem o que fazer, ou de um bando de mentiroso. Se não é mentiroso, é doido ou é esquizofrênico. Com todo respeito aos esquizofrênicos, que precisam de tratamento. Então isso não existe. Não fique de um lado para o outro atrás de Cristo. O Evangelho mesmo diz isso. O que é importante? Viver a nossa fé. O que é importante? Corresponder ao amor de Deus. O que é importante? Ser um bom católico. Preparar-se para o reino e deixar esse reino desenvolver-se em nós e na igreja, é um já, ainda não. É um reino que já está presente, mas ainda não está em plenitude. Ele se desenvolve para a eternidade. Está em pleno desenvolvimento, já, ainda não. É presente, mas se desenvolve. E é a partir também da nossa vivência da fé. Amar, perdoar, fazer o bem, praticar a justiça, confessar, comungar, rezar como comunhão com Deus, ter misericórdia, acolher, servir, enfim, viver a nossa fé nos garante participar deste reino. Viver um constante processo de conversão
deixar o amor de Deus renovar a nossa vida, nossa mentalidade, nos faz ter esse encontro com Cristo e nos faz ter a vida renovada e vai nos convertendo, nos santificando e nos engajando cada vez mais nesse reino. Então não adianta ficar procurando de um lado para o outro e nem querer fórmula mágica para participar do reino. Viva bem a sua fé, principalmente no amor. Mas essa não é a principal reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. Nós vimos lá na primeira leitura São Paulo escrevendo uma carta, ele está preso, está escrevendo uma carta para um colaborador dele, e ele tem consigo um irmão que esse colaborador mandou para ajudá-lo. E ele faz uma recomendação. E lá no meio dessa carta, ele diz que por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo, que ele é um apóstolo, para prescrever a tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Ele faz um apelo, ele não dá uma ordem. Aí mais lá embaixo, pedindo por esse irmão, ele diz de novo: eu não quis fazer-te nada sem teu parecer. Está escrevendo para essa pessoa lá, intercedendo pelo irmão. Então eu não quis fazer nada sem teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Então, ele não prescreve uma obrigação, porque ele sabe que não adianta prescrever obrigação, e ele também não quer fazer nada sem o parecer da outra pessoa, porque a pessoa precisa fazer isso livremente. E onde é que eu quero chegar com isso? Num problema que a gente vive atualmente. Nós temos aquelas pessoas que nos desagradam, nós temos aquelas pessoas que nos preocupam, nós temos aquelas pessoas que nos dão dor de cabeça, que nos fazem sofrer. Às vezes é um esposo, às vezes é uma esposa, às vezes é um filho, às vezes é um primo, é um parente, é um avô, uma avó, até tem também. Às vezes aquela pessoa de cabeça dura, aquela pessoa que vira e mexe, está metida em problema, em confusão, em situações difíceis. Algumas até em situações delicadas, como o alcoolismo, como a prostituição, como a droga. Outros na jogatina, e outros são aqueles que parece que não se emendam, sempre estão envolvidos em situações e a gente vê que a vida da pessoa não está bem, e às vezes não está envolvido com essas situações assim mais delicadas, mas você olha para a vida da pessoa e diz: fulano não está caminhando mal. E aí, quantas pessoas nós encontramos que está tentando salvar a outra pessoa? É até bonito, é até comovente. Eu respeito o desejo que talvez você tenha no seu coração de tentar salvar o outro que não está bem, que está vivendo mal por algum motivo. Mas deixa eu dizer para você, não tente salvar as outras pessoas. Ninguém consegue salvar a outra pessoa. Que, em primeiro lugar, o único Salvador é Jesus Cristo. Não tente mudar a outra pessoa, porque ninguém consegue mudar ninguém. Nós temos dificuldade de mudarmos a nós mesmos. Quantos defeitinhos que a gente tem, que a gente tenta mudar, a vida inteira bate cabeça com aquilo e não muda. Imagine tentar mudar o outro. Então, às vezes, nós trazemos uma síndrome de querer tentar salvar os outros.
Frei, mas eu não posso querer ajudar? Pode. Eu não posso tentar ajudar? Pode. Mas não queira salvar o outro ou mudar a cabeça do outro, porque muitas vezes, e você já deve ter feito essa experiência, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Porque não dá para salvar a pessoa dela própria. Não dá para salvar a pessoa da própria teimosia que ela tem dentro da sua cabeça. Sabe aquele ditado que diz, até uma frase, não sei se é um ditado, que a gente só ajuda quem quer ser ajudado? Mas isso é verdade mesmo. Até inclusive nas clínicas de tratamento de quem está sendo desintoxicado pela dependência química, pelas drogas. Só dá para ajudar quem quer ser ajudado. O cara só vai largar a droga se ele se convencer que ele precisa largar. Senão você vai virar, mexer, sofrer, se angustiar e o cara vai continuar na mesma. Então a gente também tem que aprender a lidar com isso. Eu não estou falando para você deixar outra pessoa na rua da amargura. Se você pode ajudar no teu limite, naquilo que você pode, naquilo que é possível fazer, faça. Mas saiba, você não tem a capacidade de mudar a outra pessoa. Você não tem o poder de salvar o outro. O mínimo que você pode fazer é dar uma ajuda. Porque, repito, ninguém consegue salvar ninguém de si próprio. É por isso que São Paulo, lá na carta, está falando isso. Ele está escrevendo para uma outra pessoa, mas ele está pedindo o assentimento, a concordância da outra pessoa. Porque se a outra pessoa não quiser, não adianta nada ele escrever, ou ele dar uma ordem. Ou se você pegar um outro trecho do Evangelho, que parece ser uma coisa impressionante. O Jesus, quando encontra-se com o cego, com aquele deficiente visual. Todo mundo está vendo que o homem é cego. Todo mundo sabe que o homem é cego. Inclusive o cego sabe que é cego. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ora, é óbvio. Por que Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Porque Jesus precisa também do querer do outro. O que é que você quer? Ele não chegou logo dizendo, é cego, deixa eu dar a visão para ele aí. Não. O que é que você quer? Você quer mesmo para eu te curar? Senhor, que eu veja. Agora ele sim, deu o assentimento dele. Demonstrou que ele queria de fato. E foi curado. Passou a enxergar, passou a ver. Então, tem muita gente sofrendo, especialmente você que é mãe, você que é esposa, você que é pai, com filhos translocados aí, que não vamos entrar aqui no mérito da questão da educação deles, porque às vezes dependendo da educação que receberam, eles são translocados por causa disso, mas não vamos entrar neste mérito. Às vezes a gente sofre com um marmanjo, uma mulher já feita adulta e quer tratar como criança, tentando salvar a outra pessoa ou mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém. Não dá para salvar a pessoa dela própria se ela, como aquele cego no encontro com Jesus, não disser, eu quero. Não dá para mudar o comportamento da outra pessoa se ela não quiser mudar.
Agora, se você me perguntar, mudar de comportamento é sadio? Mudar de comportamento é sadio. Mudar de comportamento é mudar a pessoa? Não. Mudar de comportamento significa que a pessoa, de uma maneira sadia, amadureceu e percebeu que um comportamento não lhe serve, não é bom, e por isso ela muda, porque ela percebe que aquilo era prejudicial para ela. Então, se você já aconselhou a pessoa que te dá dor de cabeça, com quem você está preocupado, se você já falou, já observou, já disse, já mostrou para a pessoa, não fique se angustiando, não fique dando murro em ponta de faca, não fique dando cabeçada em parede. Aquilo que você podia fazer, você fez, você deu um bom conselho. Aquilo que você pode fazer, você já faz, você ajuda na medida do possível. Mas não cabe a você o poder, nem a autoridade, nem a capacidade de mudar ninguém. E às vezes as pessoas ficam batendo naquela mesma tecla, se desgastam e até adoecem com o problema do outro, o problema que é do outro. Você já resolveu ou tem resolvido os problemas da sua vida, mas fica sofrendo porque o outro está com problema e o outro não consegue enxergar a solução do problema, muito embora a solução do problema já esteja ali e o outro não quer enxergar. E se você já disse, já aconselhou, já acolheu, já serviu, já fez o bem, relaxe, esfria a cabeça. Mas eu não consigo porque eu me importo com a pessoa. Quer dizer, sim, que bom que você se importa com a pessoa, mas você não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa. Você não pode assumir o problema da pessoa para você. É da pessoa. É ela que precisa mudar. Então, se você já faz o possível para ajudar, esfria a cabeça. Não sofra por causa do problema do outro, do desequilíbrio do outro. Não traga para você uma coisa que não é sua. Porque senão você vai adoecer. E o outro vai continuar do mesmo jeito. Porque na vida, as pessoas elas só mudam ou porque elas querem, ou elas mudam porque a própria vida com os sofrimentos e as dores vão ensinando e a pessoa vai repensando a vida por causa da dor que sofreu, por causa do incômodo que viveu. E vamos esperar também que a pessoa sofrendo a dor mude para melhor e não para pior, porque eu também posso mudar para pior, para revolta, para o pessimismo, para a lamentação, para a lamúria, para a agressividade. Eu não sei você, quantas coisas eu já mudei na minha vida pela dor. Que chegou um momento difícil e eu enxerguei, eu tenho que mudar. Mas tem gente que infelizmente nem assim. E nós não vamos conseguir fazer que o outro mude. Então eu repito, não sofra pela cabeça dura do outro. Reze por ele, por ela. Acolha, faça o bem, perdoe. Tenha paciência. Se puder, dê um bom conselho, mas não assuma para você e não fique pensando o dia inteiro e angustiado por causa do problema do outro. O problema é do outro, não é seu. E se você já aconselhou, já acolheu, já serviu, já ajudou, já fez o bem que podia fazer para aquela pessoa,
Esfria a cabeça, o que era possível fazer foi feito. Senão você vai adoecer e o problema vai continuar o mesmo. Agora, também é preciso que nós saibamos a ter aquela sadia convivência e também aquela sadia vivência aonde nós aprendemos com a vida, com o tempo, com as experiências que vamos vivendo, com a própria vida que vamos levando. É preciso ser humilde e repensar a vida. Uma pessoa que realmente amadurece, uma pessoa que realmente cresce, uma pessoa que realmente se desenvolve como pessoa, como ser humano, como irmão, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como cristão, é alguém que na humildade aprende com as experiências da vida, amadurece com a experiência da vida e por isso repensa as suas atitudes à medida que vai caminhando. Então, sejamos esse tipo de pessoa que aprende, que cresce, que amadurece, que de certa forma melhora, porque vai aprendendo com a vida, vai amadurecendo com a vida. Tomemos cuidado para não sermos os teimosos, que mesmo com a vida nos ensinando, vamos teimando no mesmo erro, no mesmo padrão, no mesmo pensamento, na mesma situação, na mesma teimosia, até não querendo ser ajudado e até se incomodando com a ajuda do outro. Portanto, é por isso que São Paulo escreve esta carta para esse seu amigo, intercedendo por outro, sem que ele coloque como uma obrigação. Ele apela para que o outro tenha caridade e repense como vai acolher o irmão, sem que aquilo seja um parecer imposto por ele, mas ele apela que seja uma coisa espontânea do outro irmão que recebe a carta e possa ter caridade com o próximo. Então, eu encerro aqui esta homilia, mais uma vez afirmando: ninguém muda ninguém. E se você tentar fazer isso, você vai, infelizmente, se desgastar, sofrer e adoecer. Não tente salvar as outras pessoas. Não dá para salvar a pessoa dela própria. Ela precisa aprender ou com a vida ou com a experiência da vida que ela precisa repensar e mudar. E da nossa parte, qual é o nosso dever? Servir, acolher, dar um bom conselho, perdoar, rezar pela pessoa, ajudar se ela precisar, mas de resto eu não posso assumir o problema do outro para mim. Mesmo que você seja pai, mesmo que você seja mãe, mesmo que você seja filho, filha, mesmo que você seja um parente próximo ou um amigo, eu faço aquilo que eu posso fazer até um limite que eu posso fazer. Senão, do contrário, eu vou adoecer e o teimoso vai continuar teimoso. Então, é preciso saber ter equilíbrio com isso. Assim como São Paulo, ao escrever a carta para o seu amigo, intercedendo por uma outra pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.